Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, que prazer imenso nós estarmos juntos mais uma vez para nós aqui meditarmos na poderosa e preciosa palavra de Deus. Estamos numa manhã de segunda-feira, estamos gravando, uma manhã de segunda-feira, se aproximando aí das 9 da manhã. Foi Deus quem nos concedeu o privilégio, a graça de nós estarmos aqui mais uma vez, estarmos vivos, com saúde. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por mais esse dia. Que as bênçãos de Deus repousem sobre a tua vida, você aí que já iniciou a tua semana no teu trabalho, você aí que vai para o teu emprego, você que é taxista, caminhoneiro, enfim, em qualquer profissão aí que você esteja engajado e que já começou a trabalhar, ou que vai ainda dar início no seu trabalho, que as bênçãos de Deus estejam sobre você nesse início de semana, que Deus guarde a tua família, no nome do Senhor Jesus, por completo, livrando de todo mal, dando saúde, dando paz e prosperidade para você, tá bom? Estamos juntos e juntos nós somos mais fortes, esta é a minha palavra. Mas antes eu quero que você inscreva-se no canal, que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus, que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e que você compartilhe com alguém este vídeo. Neste dia nós temos uma palavra poderosa da parte de Deus para você. Vamos juntos nos alimentar. A palavra é tanto para você como para mim também, tá? A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que corta dos 2 lados. E Deus nos proporcionou este momento que nós vamos participarmos juntos da preciosa e poderosa palavra de Deus, tá bom? Nós vamos neste dia basear nossa palavra no livro mais antigo da Bíblia, o livro que é considerado aí pelos estudiosos da Bíblia o livro mais antigo da Bíblia. Sabe qual é? É o livro de Jó. É nele que nós vamos meditar neste dia e vamos basear a nossa palavra aqui. Jó capítulo 3. Todos abram, por favor, as vossas Bíblias e nós vamos acompanhar. Pegue sua Bíblia aí, acompanhe o que diz a palavra de Deus. Nós vamos aqui compartilhar esta palavra com os nossos irmãos, tá bom? Jó capítulo 3, versículo 25. Jó, palavra de Jó. Jó vai dizer: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Preste atenção no que Jó vai dizer. O que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. O que eu temia. Nós vamos tematizar o nosso vídeo da seguinte forma: a síndrome dos temores de Jó. Nós estamos usando o nosso texto base, Jó 3:25, tá? E qual seria a causa do sofrimento do justo? Porque Deus via Jó como justo. O próprio Deus dá testemunho de Jó perante o próprio diabo. Em primeira mão, Deus dá testemunho do seu servo Jó, dizendo que Jó era justo, que Jó era fiel, que Jó não se corrompia. Mas se Jó era justo, se Jó era diante dos olhos de Deus, temente a Deus, desviava-se do mal, homem fiel, por que causa então um homem fiel, por que causa então um homem que agradava a Deus poderia sofrer? Qual seria então a causa do sofrimento de um justo? Precisaria Jó ser moldado em algum aspecto do seu caráter? Qual seriam os temores de Jó? Essas são algumas perguntas que nós podemos responder aqui nesse vídeo, nesse estudo que nós vamos fazer aqui e compartilhar com os nossos irmãos. Jó era justo, Jó era fiel, mas só que quem conhece o coração lá no fundo, lá no íntimo, é somente Deus. Todos aqueles que viam Jó, todos aqueles que acompanhavam Jó, seus empregados, porque Jó era muito rico, todas as pessoas que acompanhavam Jó viam ele como alguém fiel, como alguém justo, como alguém que reto, como alguém que não se desviava do mal, como alguém que se desviava do mal, como alguém honesto. Todos aqueles que permeavam a vida de Jó viam-no como um homem justo. Deus também o via, mas só que Deus não via Jó só por fora como as pessoas viam. Deus também via o íntimo do coração de Jó. Então, por certeza, Deus via alguma coisa que precisava ser mudado. Jó precisava passar por um sofrimento
para mudar alguma coisa no seu caráter interior que só Deus via. Ninguém mais via, mas Deus via no seu interior que Jó precisaria passar por um processo, né? Por um processo para que ele pudesse mudar aquilo que Deus via. Os outros não via, mas aquilo que Deus via que ele precisava mudar. Ele precisaria passar por todo aquele sofrimento. Vamos analisar o versículo em questão que nós fizemos leitura, que é o livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Vamos analisar o versículo. Olha o que Jó vai dizer. O que eu temia. Então, se Jó diz o que eu temia, então Jó tinha medo de alguma coisa, então, porque ele disse o que eu temia. Então Jó, ele tinha medo de alguma coisa. Se Jó disse o que eu temia, depois ele disse, e o que eu receava me aconteceu, então Jó tinha receio que alguma coisa de ruim acontecesse com ele. Por certo, seriam as festas que seus filhos faziam, que seriam algumas festas do tipo que algum banquete, de alguma forma que Jó via que não agradava a Deus. Porque depois do banquete dos seus filhos, a Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada e oferecia sacrifício em favor dos seus filhos. Por certo, as festas dos filhos de Jó era alguma festa, algum banquete, por certo que tinha alguma coisa que Jó percebia que não agradava a Deus. E depois dessa festa, do banquete desses filhos, Jó fazia sacrifício por intermédio dos seus filhos. Já esse aqui poderia ser um dos temores de Jó, né? Um dos temores de Jó, um dos receios de Jó, que alguma coisa realmente de ruim pudesse acontecer com os filhos dele. Ele tinha medo então, ele tinha receio então também de alguma coisa. Isso, por certo, não estava no externo de Jó. Jó não deixava sair para o externo aquele que estava sentindo o medo, o receio, mas Deus via e Deus estava prestes a mudar completamente a vida do seu servo Jó. Tá? Deus precisaria forjar isso na vida do seu servo. E Deus estava perto de forjar isso tudo na vida do seu servo. Bom, vamos ver o que eu temia. O que é o medo? O medo é um sentimento de insegurança com relação a uma pessoa ou a um objeto. O medo é pessoal também. Um bom passo para a compreensão do medo pode ser perceber que todos os medos surgem da preocupação a respeito do que poderá acontecer em consequência depois do evento. Isso é medo, um sentimento de insegurança, né, que poderia acontecer depois do evento. Por exemplo, os filhos deles se banqueteavam, os filhos deles festejavam algo que não agradava a Deus. Então ele tinha medo o que pudesse acontecer depois daquele evento com seus filhos. Depois do evento da festa, ele tinha um certo medo, algum receio que pudesse acontecer alguma coisa depois daquele evento que os seus filhos praticavam nos seus banquetes. Isso é medo, isso é um sentimento de insegurança. Por exemplo, uma pessoa que passou por alguma decepção, pode ser na sua vida amorosa, conjugal aí, e por várias vezes essa pessoa passou por essa situação. Aí a pessoa pega uma síndrome, a pessoa pega, como é que eu posso dizer aqui? Um medo, uma insegurança de entrar novamente em um relacionamento, porque a pessoa já está com aquilo na mente e pensa que aquilo, toda vez que ela fizer, vai dar errado o seu relacionamento. Isso é medo, isso é um sentimento de insegurança, porque não deu certo duas, três vezes, a pessoa fica com medo de entrar em outro relacionamento, porque por certo ela pensa não vai dar certo novamente. É a mesma coisa alguém, um jovem que estuda e que por diversas vezes ele tenta passar num curso, numa faculdade, num curso público e ele não consegue. E ele fica com medo de entrar novamente num curso público porque da outras vezes não deu certo. Por certo, ele tem medo que mais uma vez não dê certo. O medo surge a partir do que pode acontecer depois do evento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia aqui. Não é porque não deu certo uma vez, duas vezes, talvez até três vezes não deu certo aquilo que você tentou conquistar, aquilo que você tentou fazer. Não é porque não deu certo todas essas vezes. Tire esse medo, essa insegurança. Não é porque não deu certo essas vezes, não dá certo todas as outras vezes. Não é isso. Tira o medo, levante a tua cabeça,
siga em frente. Deus vai tirar todo esse medo. Então, bem possível que Jó pudesse ter medo dessas coisas, receio que tudo isso que aconteceu com ele, já tinha receio que realmente pudesse acontecer com ele. Quando nós sentimos medo, o nosso corpo ele se prepara para dois resultados. Quando sentimos medo, o nosso corpo se prepara para dois resultados: ou lute ou fuja. Esses são os resultados que o nosso corpo se prepara quando nós sentimos medo. Ou você vai enfrentar, ou você vai fugir. Por exemplo, se você tem medo de passar num lugar escuro, de repente um medo faz a gente até ver as coisas. De repente, se na tua imaginação, naquele escuro, você vê alguma coisa, dos resultados, a sua mente e o seu corpo vão enfrentar. Ou você vai passar por aquele lugar escuro, ou você vai retroceder e voltar para trás. São esses dois resultados que nós sentimos no nosso corpo quando nós temos medo, para esses dois resultados. E o que é que você vai fazer? Você vai ter medo de enfrentar na vida? Você vai fugir ou você vai enfrentar? Qual é? No meio da tua crise. A crise ela tem dois significados, né? No calendário chinês, né? Você está passando por dois resultados quando você está em crise. Você está passando em dois resultados quando você passa por uma crise. Segundo o calendário chinês, a crise, né? Ela tem dois resultados. E esses dois resultados que você vai passar por ele é mais ou menos isso daqui. Ou você vai enfrentar a crise, ou você vai fugir da crise. Você está em perigo na crise, mas também durante a crise você tem a oportunidade de demonstrar os teus valores, a tua capacidade no meio da crise. Esses dois resultados: você está em perigo, mas também você tem a chance de demonstrar a tua força, a tua capacidade no meio de uma crise. E no meio de um medo também é a mesma coisa. Você luta ou você foge. Jó persistiu. Jó persistiu acreditando em Deus, mesmo em meio a toda aquela situação que ele passou. Ele persistiu acreditando em Deus. Mas qual seria os temores de Jó, a síndrome dos temores de Jó? Qual seria? Jó teria medo de ficar sem os seus bens? Foi o que aconteceu com ele. Ficou sem os seus bens. Jó teria medo que sua mulher, num repente de provação, blasfemasse de Deus? Jó teria medo um dia de ficar enfermo como ele ficou? Quais seriam as síndromes dos temores de Jó? Mas isso não importa. O que importa é que Deus está alertando, e Deus precisava forjar isso na vida de Jó. A Bíblia vai dizer que aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, se Jó tinha medo de alguma coisa, se Jó tinha medo que todas essas coisas acontecessem com ele já pressentia ou receava que tudo isso acontecesse com ele, tinha medo disso. Então, aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Deus tinha que aperfeiçoar esse sentimento lá no interior do coração de Jó. Ninguém podia ver, ninguém enxergava, mas era algo no profundo, no âmago da alma de Jó, que Deus precisaria fazer ele passar por aquela moinha, por toda aquela provação imensa. Mas Deus precisaria forjar o caráter de Jó lá no íntimo. Talvez Deus precise fazer isso com você. Talvez um dia Deus precisou fazer isso comigo. Talvez Deus precise fazer isso com você, para que o nosso caráter seja moldado, seja transformado lá no fundo do nosso coração. Só Deus vê o íntimo e o âmago da alma do homem. Ninguém mais pode ver o coração. Ninguém mais pode ver lá dentro do nosso coração. Foi o que Deus fez com Jó. Ninguém mais podia ver o íntimo do coração dele. Mas Deus o via, e através dessas inúmeras provações aqui, a ponto dele ficar enfermo, sem a família, perder os seus 10 filhos, perder todos os seus bens. A ponto de tudo isso, ele chegar a rapar-se com um caco de telha
nas cinzas suas feridas, suas chagas mortal. Mas Deus apenas disse a Satanás: poupa-lhe a vida. Na vida dele não toca. E depois de tudo isso, de tanta questão no coração de Jó, de tantas perguntas, o porquê, mas ele não blasfemou de Deus. Não blasfemou. E lá no final, ele compreendeu, quando Deus restaurou tudo que ele tinha em dobro, ele compreendeu quem era Deus. Ele pôde ver quem era Deus. Depois de todas essas inúmeras provações, ele foi aprovado. E os seus amigos que estavam questionando que ele tinha pecado, que ele tinha blasfemado, os seus amigos tiveram que orar por ele. Aliás, Jó teve que orar pelos seus amigos, senão Deus os amaldiçoaria. Depois de tudo isso, ele compreendeu, e numa das suas últimas palavras, no capítulo 42 de Jó, se não me falha a memória, um dos seus versículos, ele vai dizer para Deus: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus precisa forjar nosso caráter, nosso interior, para que nós nos tornemos alguém melhor. De tudo que Jó confiava em Deus, depois de tudo isso, Jó passou a crer mais em Deus ainda. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso é fé, isso é confiança. O caráter dele foi forjado. Mas do que você tem medo? Talvez você tenha medo de alguma coisa. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que tenha medo de alguma coisa, de algum sentimento. Enfim, até mesmo talvez medo do escuro, medo de tanta coisa, inúmeras coisas que às vezes na vida nos apavora, né? Que vem e que nos deixa apavorado, nos deixa com medo. Mas nesse dia o Espírito Santo de Deus quer tirar do seu coração esse medo, esse temor. O único temor que temos que ter é de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Mas nesse dia, não sei qual foi o teu medo, qual é a tua insegurança, se você passou por algum tipo de decepção na sua vida. Porque até às vezes nós passamos por algum tipo de decepção, mas deixe, Deus quer tirar o medo, o pavor da sua vida neste dia. E já já nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus vai tirar este medo. Se é medo de entrar em um relacionamento, se é medo de entrar numa faculdade, num curso novamente, Deus vai tirar este medo, você vai alcançar, vai conquistar os teus objetivos. Se é medo, talvez, de ter uma oportunidade, até mesmo dentro da igreja, né, de cantar um hino, de louvar a Deus, de pregar a palavra, é porque você se decepcionou, quem sabe um dia foi cantar, não conseguiu cantar muito bem, foi louvar, saiu desafinado, talvez você viu alguém tirando sarro, dando risada, talvez foi porque você foi pregar um dia, se preparou, orou, leu, mas quando chegou no momento exato de você pregar, talvez você não tenha conseguido sair muito bem, talvez tenha dado um branco na tua mente e não foi conforme o que você esperava. E talvez por causa disso você tenha medo de cantar novamente, de pregar novamente. Mas Deus nesse dia, através da sua palavra, está sondando o teu coração, assim como ele sondou o coração de Jó, para tirar este medo, esta insegurança da tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Meu querido, receba essa palavra. Jó foi moldado, Jó foi transformado através de uma provação. E é isso, Deus nos faz passar por provação, pelo fogo às vezes, mas é porque Deus quer nos tornar diamante. O diamante e o carvão, eles têm a mesma composição química. O que diferencia um do outro é a pressão. É a pressão, é a provação que o carvão passa para poder ele se tornar um diamante. Foi o que Jó passou. E lá na frente, a sua fé aumentou mais, a sua confiança em Deus aumentou mais. Talvez você esteja passando por isso, mas é porque Deus quer te tornar alguém mais melhor na presença dele. Alguém que confie mais, que acredite mais nele, tá bom? Meus queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, glorioso eterno Pai que está no céu, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome.
por este dia, meu Pai, e por tua palavra bendita e preciosa. A tua palavra não volta vazia. E por certo eu sei que o Senhor tem falado com alguém que sente medo, que sente pavor, alguém que se decepcionou e sente medo de entrar em outro relacionamento, ó Pai querido, por causa da decepção. Alguém, Senhor, que passou numa decepção no seu ministério, ó Pai, sente medo de continuar no ministério por causa da decepção. Alguém, ó Pai querido, que sente medo de escuro, sente pavor de alguma coisa. Há poder no sangue de Jesus Cristo para repreender, ó Pai. Há poder no teu sangue para expulsar, Senhor Deus, todo mal. Todo mal, tudo que faz essa pessoa sentir medo, sentir receio, há poder no teu sangue. Deus, aperfeiçoa essa pessoa no amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo, a tua palavra nos diz assim. Então estou abençoando esta pessoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por esta palavra que Deus nos concedeu. Jó se tornou alguém melhor depois de toda a provação, né? E Jó é um dos maiores exemplos de fé, de confiança em Deus. Então, lance fora o teu medo. Deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida. Amém, meu querido? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Não deixe, meu querido, de compartilhar, de nos ajudar, se inscrevendo e deixando o seu comentário, deixando o seu like, tá bom? Meu querido, nós estamos ficando por aqui. Deus te abençoe e até a próxima, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Amém.